Boa noite, amados. Tá fraco, hein, gente? Boa noite. Amém. Vamos nos colocar de pé? Aleluia. Quantos aqui estão com uma expectativa boa que Deus vai falar com você hoje? Diga amém. Aleluia. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos aqui hoje, Pai, chamar a Tua presença aqui, Pai. Se faça presente aqui, Pai, entre nós. Nós te entregamos, Pai, nossa adoração. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor possa falar conosco através dos louvores, Pai. Toma nossa vida em Tuas mãos. Te entregamos esse período de louvor em Suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queria cantar um pedacinho do louvor com os irmãos aqui, para ver se os irmãos conhecem. Puxa aí, Gabriel. Vamos se alinhar, vamos lá. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. Agora e vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Mais uma vez, vamos lá. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Vamos lá. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou.
Olha para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: eu sei que existe um rei que está na sala do trono e eu quero ir para lá pelo novo e vivo o caminhão. Não deixe de adorar o Senhor nessa noite. Hoje pode ser a última oportunidade que você está aqui.
Então adore o Senhor com excelência. Adore ao Senhor, louve a Ele com sacrifício de louvor. Louve ao Senhor nessa noite com toda a intensidade do teu coração. Eu não sei como que você entrou aqui, eu não sei como que está o seu coração, mas o Pai que está aqui nessa casa, Ele te conhece. E Ele sabe como você entrou aqui nessa noite. Ah, Ilane, mas você sempre fala isso. Eu falo isso, sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor é que nos sonda, Ele que nos conhece. Muitas das vezes eu falo assim, se alegra e tal. Mas só Deus sabe como está você, como que você entrou aqui. Mas eu quero te convidar nessa noite a você a adorar o Senhor, fazer o teu sacrifício de louvor. Independente do que você esteja passando, louve e adore a Deus com toda a sua intensidade. Mostre para o mundo espiritual quem verdadeiramente é o Deus que você serve. É um Deus grande, é um Deus poderoso. Esse Pai está aqui e Ele sonda o teu coração, Ele escuta a tua oração, Ele ouve o teu clamor, Ele vê o teu chorar, Ele escuta. Aleluia! Não pare de adorar. Adore ao Senhor nessa noite. Aleluia! Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o Pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida. Ele está aqui, o pão da vida. A força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu Pai. É só chamar.
Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que num deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Tua igreja é tão linda, Senhor. O Senhor vai enviar o anjo dele e vai te erguer e te adorar. É o que sustenta-me. Não vou perder.
teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Diga, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Diga o nome dele: Jesus. Eis-me aqui, Jesus, Jesus. Eis-me aqui. Vamos cantar no início, a ti. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir Porque um novo amanhã preparado para nós. Erga suas mãos aos céus e diga: e preparado. Ei! Diga: eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra onde encontro meu refúgio, eu me rendo ao. És tudo que eu me lanço aos seus braços,
ó Pai, eis-me aqui, ó Pai. Jesus, Jesus, oh, Eis-me aqui. Jesus, Jesus, eis-me aqui. Se entregue diante dele, se entregue diante dele. Nós estamos aqui, Senhor. Derrama a tua Shekinah sobre nossas vidas, derrama a tua glória sobre nós. Nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui, ó Pai. Se incline diante de nós, incline os teus ouvidos diante de nós, Senhor. Jesus, nós chamamos a tua presença. Oh, Jesus, eis-me aqui. Pés. Faça assim, ó. Eu me rendo. Estou ouvindo a sua voz. Diga. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro Você levantou as suas mãos ao céu, se rendeu a Ele. Agora Ele vai te dar um abraço. Você pode abraçar Jesus hoje. Você pode abraçar Jesus. Oh, abrace Jesus. Fique abraçado com Ele. Eis-me aqui. Deus, obrigado, porque hoje nós podemos te abraçar, levantar as nossas mãos aos céus e dizer: eis-me aqui. Quantos queriam recitar uma palavra como essa? Eis-me aqui. E muitos já não podem mais. Muitos já não podem mais. Alguns estão presos nas drogas e não podem mais, mas podem sair. Muitos estão presos num hospital, mas pode sair. Quantos estão presos à prostituição, mas podem sair. Mas muitos já desceram à sepultura e nada mais pode fazer. Mas nós temos saúde. Fomos tirados do reino das trevas para o reino da luz. Coisa linda. Tu és o nosso Deus. E hoje nós podemos levantar as nossas mãos, dizer que Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Deus. Tu és um Deus presente que tem guiado nossas vidas todos os dias. Te dou graça por este momento de oração, de reflexão que temos nesta noite tão linda que Tu nos deste. Em nome de Jesus eu te louvo. Amém. Que todos digam amém. E dê um grande aplauso a Jesus. Aleluia. Aleluia. Dê um abraço nessa pessoa. Diga a essa pessoa que Jesus te abençoe rica e abundantemente.
Amém. Bota só um branquinho para mim aqui, para não ficar muito claro. Vamos ouvir o nosso anúncio. Cadê a Jana? Vamos lá, Jana. Boa noite, família Nova Vida, tudo bem? Deixa eu dar aqui uma primeira notícia muito boa. Ontem o nosso bazar vendeu R$ 1.544. Então, acho que juntando aí, amém. Como diz o nosso pastor, foram vocês que fizeram isso. Então, acho que juntando, né, na terça-feira a gente vai passar o valor oficial, juntando todos os valores, em nome de Jesus, esse terreno já é nosso. Essa escola vai sair, essa arena vai sair, a nossa igreja já está grande, em nome de Jesus, amém? Agora eu vou pedir, novamente, para vocês, comprem um númerozinho, gente, do nosso sorteio de Páscoa do Geração Vida. Está chegando, nós não temos nem 15% dos números preenchidos. É só R$10. Ah, mas eu vou comprar uma rifa? Não é rifa, é um sorteio. Por que a gente precisa desse valor? Porque o Geração Vida, ele precisa de alguns materiais para as crianças, ele precisa de lembrancinha, é um aniversário, é alguma coisa, então a gente precisa de ter um valor em caixa para que as nossas crianças tenham todas as festinhas, todas as datas ali preenchidas bonitinho. E isso depende também do amor de vocês. Então, conto com vocês nesse momento, não para doar roupa, mas para doar os R$10 para o nosso sorteio do Geração Vida. Notícia boa também, que agora todos os cultos nós temos salinha, cultos de terça, cultos de domingo à noite, domingo de manhã ainda não, e quinta-feira, em nome de Jesus, muito em breve, nós vamos ter salinha também. Próximo culto de casais, que vai ser dia 22 de março, teremos salinha. Então, casais, venham, tragam seus filhos, porque vai ter... Calma aí, uma falha aqui, não vai ter vaso. Amém. Então, no próximo do próximo, em abril, em nome de Jesus, nós vamos ter salinha no culto de casais, tá bom? Deixa eu passar aqui também, passeio com batismo, 27 de abril. Procurem a Neia, que hoje está lá na cafeteria. Marquem com ela, né, já guarda o seu lugarzinho. Quem vai batizar e quem quer ir no passeio, tá? Já marca com a Neia. Por quê? Quando chega em cima, a Neia fica doida para tentar arrumar vaga, para arrumar entrada para a gente lá no sítio. Então, já marca direitinho, é R$110, dia 27 de abril. É uma bênção o sítio e, assim, é um dia maravilhoso, tá bom? Então, conto também com vocês. Nossos cultos semanais, terça-feira, culto da família, cheguem às 19h30, porque teremos, com certeza, né, meu pastor, oração para as famílias. Quarta-feira, nosso Bom Dia Espírito Santo, às 8 da manhã. Quinta, 19h30, o nosso culto, que está igual ao culto de terça-feira. Conto com todos vocês aqui também. Domingo, às 8h30, EBD. Gente, temos EBD também dos juniores, tá? De 6 a 11 anos, 10, 11 anos. Então, tragam seus filhos e netos. E, à noite, esse culto ao qual estamos fazendo parte. Gente, acabou de chegar da Andréia Lacerda um bolo de cenoura recheado. Tá uma coisa de louco, mas, assim, o bolo está lindo, mas acho que deve ter 12 pedaços só, porque ele está cortado gigante. Então, quando acabar, né, aqui os anúncios, o ofertório, desce lá e já compra o seu. Tem focaccia também. Focaccia, né, meu pastor? Focaccia, tá bom? Também está lindíssima, então, por favor, desçam lá e já comprem o seu. Gente, a Martinha também pede para avisar que, de 16 a 18 de agosto, ela está fazendo um passeio para São Lourenço. Nesse passeio, nosso pastor vai estar. E esse passeio, uma parte desse valor que nós vamos investir, né, para ir ao passeio, ele vai ser direcionado também para o terreno. Pode ser não, já estaremos com o terreno no nome da igreja, tudo direitinho, já vai ser nosso, mas a gente vai ter ainda mais 10 prestações para pagar. Então, todo o valor que entrar vai continuar sendo para o pagamento do terreno. Então, procurem a Marta no final do culto e, com certeza, vai ser uma bênção, tá bom? Também temos o nosso encontro de casais, né, que é em dezembro. Procurem o Reis, eu acho que só tem agora 3 ou 4 vagas. Vocês podem ir pagando super parcelado, cartão, pagar mensalmente pelo Pix do Reis, e assim, vai ser bênção também para a vida de vocês, amém? Orem e participem de todas as programações da nossa igreja. Amém, graças a Deus. Tem pessoas que nos visitam pela primeira vez. Queria conhecer a Manuela. Cadê a Manuela? Manu, charada Manu. Pode ficar de pé rapidinho, Manu? Tá? Também tem a Rafaela. Quem é a Rafa?
Oi, Rafinha, Deus abençoe, Manu e Rafinha. E também tem a Maria Eduarda. Maria Eduarda. São 3 jovens, né? Deus abençoe a vida de vocês. Será que tem jovens aí para abraçar essas 3 meninas lindas lá? Tem jovem por aí? Acho que não tem não, ninguém se levantou, né? Vamos lá, jovem, dê um abraço, diga seja bem-vinda, Deus abençoe ricamente. Você pode aplaudir Jesus pela vida das nossas visitantes? Essas palmas estão muito fracas. Agora está melhorando. Graças a Deus. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Muito obrigado pela visita. Sou o pastor Ney Teodoro. Essa igreja é ligada ao Conselho de Bispo das Igrejas de Nova Vida do Brasil. Você está neste lugar. Deus abençoe ricamente sua vida. Queridos, vem cá, Daniel, rapidinho. Por um impedimento, nós não vamos fazer o culto de casais esse mês, tá? Por causa do jejum de Daniel, já vou falar, pedir uma oportunidade para eles de me abençoar, e eles estão me abençoando. Pai de sua igreja, amém? Então, esse mês aí a gente não vai ter o culto de casais, né? Vai ser para o dia 26 de abril. Já falamos lá com o preletor, pedimos desculpas, coisa e tal, porque o pastor está com o projeto do jejum de Daniel. Então, a gente, respeitando aí o projeto do nosso pastor, só esse mês a gente vai estar adiando para o mês que vem. Então, peço a compreensão dos irmãos, já tinham falado com alguns irmãos, alguns casais, mas mês que vem, se Deus quiser, estamos firmes no propósito para manter essa manutenção, nosso casamento. Cada casal, vocês venham, o último culto foi bênção demais, quem não veio, perdeu, ficou com aquele gostinho de quero mais. Então, tenho certeza que mês que vem, em abril, dia 26, não perca essa data, vai ser bênção para o coração de cada um, tá? Então, já pedi o César para fazer contato com o pastor que ia vir, o pastor José Carlos, mandando um abraço para ele, desculpas, mas mês que vem, espero que ele esteja aqui conosco aqui para trazer uma palavra para o coração para cada casal que esteja aqui, tá bom? Forte abraço e um bom culto para nós aí. Amém. O culto não vai acontecer porque temos surpresas no jejum de Daniel. Então, a primeira surpresa que vocês terão vai ser sábado agora. O jejum de Daniel começou hoje pela manhã, essa sexta-feira agora. Então, o jejum de Daniel começou nesta manhã, tá bom? Nesta manhã, e hoje à noite nós vamos entregar o restante das bolsas que faltam aos irmãos. Então, daqui a pouco vocês vão pegar as bolsinhas de vocês ali. Quem trouxe os pedidos aí? Caderno dos Desejos, trouxeram? Amém. Por essas mãos que trouxeram, são muito pouco, né? Eu penso que vai ter aqui só esse cadinho aqui e o restante vai perder. Já tem pessoas me ligando aqui no meu celular direto, né? Eu quero, filhão, se não pegar hoje. As bolsas ficam, mas você não vai fazer o jejum de Daniel. Por que você não vai fazer o jejum de Daniel? Porque o jejum de Daniel começa? Não começa amanhã. Se você começar amanhã, você quebrou tudo aquilo, todo o protocolo que a gente programou direitinho. Então, você tem da agora até meia-noite para você começar o seu jejum, porque seu jejum começa no dia 10. Então, deixa eu falar das surpresas. Sexta-feira agora tem uma surpresa para o pessoal que entrou no jejum de Daniel. Então, a surpresa começa às 19h30. Na outra sexta-feira, mais uma surpresa para os irmãos. E na última sexta-feira, você sabe que é o nosso jejum de 24 horas e oração que começa meio-dia. Então, nessa sexta-feira, você não pode faltar. Tem uma surpresa para você especial do jejum de Daniel. Amém? Amém, amados? Quem gosta de ver a glória de Deus descer? Botei para subir, né? Descer e subir. O amém foi curto. Mas quem gosta de ver a glória de Deus descer e subir? Esse vai ser o seu tempo. Olha o que eu estou te dizendo. Sexta-feira, você não pode perder. Eu opero na quinta, eu vou estar com menos de 24 horas, mas eu vou estar aqui. Não sei como. Se eu estou de tampão nos meus olhos, se eu vou estar com os 2 olhos fechados, eu não sei. Mas que eu vou estar aqui, eu vou estar. Amém, amados? Eu opero à vista na quinta-feira, 14h. Eu tenho de estar lá. Tá? Então, você tem essa grande oportunidade de estar conosco no jejum de Daniel. O jejum de Daniel, querido, para tudo. Tudo que você está fazendo.
e se coloque à disposição de Deus nas suas devocionais. Você vai ver como coisas grandes vão acontecer na sua vida. Amém? Amém? Hoje, quem trouxe seu papelzinho de pedido para jejum de Daniel e a pessoa só vai te pedir amanhã, nem leve. Seja sincero, tá bom? Seja sincero. Se a pessoa só for pegar essa bolsa contigo amanhã, não leve. Com sinceridade. Porque se você não tiver essa sinceridade, quem vai pesar a mão sobre você? Quem é? É Deus. Amém? E quando Deus pesa, os assembleanos dizem que pesa, né? Eu não sei se pesa, mas Deus faz alguma coisa aí. Então, pelo amor de Deus, não minta, seja sincero. Não comece um jejum com mentira. Você que está aqui e está com seu papel, queria que você levantasse seu pedido de oração, ficasse de pé, todos vocês. De manhã, nós tivemos um grupo muito grande aqui, muito grande. Nós tivemos um grupo desse aqui, mais uma metade dele. De manhã foi muito cheio de manhã, por isso que à noite nós temos assim um grupo pequeno, porque algumas pessoas vieram de manhã, tem costume de vir à noite e não pôde estar. Eu queria uma música de fundo, os nossos músicos devem voar, né? Aí eu quero uma música de fundo. Se você puder me ajudar, eu te agradeço. Pelo menos uma música de fundo. Pelo menos você se converteu hoje. É isso? Se puder, também se não puder, não tem importância não. Pode mesmo? Tu pode todas as coisas naquele, né? Olha meu dedo. Olha meu dedo, que te fortalece. Só ele. Só ele mesmo, né? Tá, sabe ligar também? Sabe, né? Que bom. Graças a Deus. Eu acho que não sabe não, hein? Querido, eu gostaria que você fizesse uma fila, uma do lado de cá e outra desse lado. Você que está com seus pedidos, por favor. Fizesse uma fila, um lado e outro. Isso. Nós vamos agora passar para os irmãos. Aqui tem o nosso... Pedir o Felipe que fique aqui. Tem mais alguém? Tem aqui? Você pode colocar para a ponta, só para a ponta. Colocando mais para a ponta, que os irmãos vão pegar suas bolsinhas. Tá? Domingo de manhã, pode colocar sem armar assim, senão ela vai descer, que elas são escorregadias mesmo. Elas não ficam em pé não, tá? Isso aí. Então, você vai colocar aqui o seu pedido de oração e automaticamente você vai pegar a sua bolsinha, o qual você vai estar nesses 21 dias jejuando conosco. Amém? Amém. Não falei que hoje não tinha som? Irmãos. Vamos lá? Você pode vir aqui, bebê? Coloque aqui. Isso. Deus te abençoe, tá? Grande vitória para a sua vida. Tá bom? Deus é contigo. Amém. Vai não? Pode ficar tranquilo, garanto. Deus te abençoe, tá? Ricamente. Deus te abençoe. Deus abençoe ricamente. Bom? Deus abençoe. Deus abençoe, meu amor. Vitória é nossa. Vitória é sua. Vitória é nossa. Deus abençoe. Deus é contigo, varoa. Deus é contigo. Acredito nisso, não é verdade? Meu Deus do céu, deixa para o final, senão a pessoa vai brigar com você. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Esse é o de trás. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, tá? Ricamente. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe ricamente. Deus abençoe, tá? Muita vitória pra gente. Deus abençoe, Luísa. Deus abençoe, bebê. Deus abençoe, bonito. Vitória é nossa. Deus abençoe, tá? Deus abençoe. Coisa boa, Deus abençoe. Oração. Aleluia. Manda vir o outro lado, por favor. Manda vir. Aleluia.
Deus abençoe. Vai lá. Deus abençoe. Oh, Deus é bom, né? Deus é bom demais. Deus abençoe. Deus abençoe ricamente. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Oh, Jesus abençoe. Vitória. Deus abençoe, meu amor. Deus abençoe. Deus abençoe, meu anjo. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, tá? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Oh, Deus abençoe. Fala com ele ali, ó. Ele vai te dar lá. Deus abençoe. Deus abençoe. Oh, rapaz. Cadê? Bota aqui. Eu preciso que você bote aqui. Deus abençoe. Deus abençoe, tá? Deus abençoe. Deus abençoe. Oh, Deus abençoe. Deus abençoe. Bota o pedido aqui. Bota aqui. Botou aqui, Fabinho? Botou, né? Deus abençoe. Deus abençoe, meu amor. Aqui o pedido aqui. Pedido aqui. Aqui de oração. Isso. Oh, obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Aleluia. Que tenhamos um jejum de Daniel de bênção. Sexta-feira tem surpresa para a gente. Queria que você viesse com o coração aberto na sexta-feira para receber de Deus um pouco mais do que Deus tem preparado para a gente. Amém, amados? Vocês que pegaram, fique de pé, por gentileza. Levante aos céus suas bolsas, por gentileza, como fizemos de manhã. Nós vamos orar. Levante aos céus, Pai, em nome de Jesus. Aí está, ó Pai, um tempo de devoção, de oração, que nós vamos ter nesses 21 dias de jejum e de oração. Eu te agradeço por todos aqueles que receberam um chamado e que vieram através deste chamado se colocar diante de Ti, ó Pai, se colocar diante da Tua presença para receber de Ti os milagres que estão por vir. Nós vamos estar aqui nesses dias de surpresa do jejum de Daniel, ó Pai, fazendo coisas que os céus vão ver e vão se abrir sobre nossas vidas. Nós acreditamos nos milagres que virão, nas bênçãos que virão sobre nós, sobre nossas vidas, sobre toda essa igreja, sobre tudo aquilo que nós temos buscado. Receba a nossa vida, Senhor, nosso coração, nossa família, que esses 21 dias sejam 21 dias de muita paz, de muita alegria, de muita conquista, e que Teu nome seja glorificado, e que Tuas bênçãos venham sobre nós, sobre nossas vidas e sobre toda a igreja de Vila Rosali e São Mateus. Que esses dias sejam um dia de muita paz, de muita graça, de muita felicidade, e que Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Todos digam amém, amém. Pode se sentar, queridos. Amanhã de manhã, pela manhã, logo cedo, nós vamos mandar para os irmãos uma regrinhazinha de alimentação. Se você quiser se colocar à disposição daquilo ali, você fique bem à vontade, amém? Vou lançar logo para os irmãos, tá bom? Fique bem à vontade quando eu lançar. Eu preciso que os irmãos entrem no grupo. Nós entregamos, ali deve ter umas 50 bolsas, então são 50 pessoas que não vieram, não é isso? É isso aí. São 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18,
Depois? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, tem mais, então, deve ter 70 pessoas que pegaram as bolsas e não se comprometeram em vir, não é isso? Tem muita gente que, muitas vezes, não se prende a um programa de oração. Eu fico muito triste, porque eu não sou ruim, eu só acho que você tem que ter comando. Qualquer pessoa que não recebe comando, não tem bênção. Qualquer pessoa que não entra num perfil de comando, não tem bênção na vida. Então, infelizmente, nós vamos ficar com aquelas bolsinhas ali, toda quietinha, guardadinha. Ali tem muito choro. Você não tem ideia o que é fazer 70 bolsas daquela dali. Você não tem ideia. É um programa fora de sério para as nossas vidas em Cristo Jesus. Amém? E eu pergunto aqui, agora nesse momento, se tem pessoas que não entraram e querem entrar, você tem a oportunidade de entrar no lugar de uma outra pessoa. Tem alguém aqui? Que já pegou ou não pegou? Tem alguém? Tem uma? Pode ficar de pé, vem aqui na frente que eu vou te receber. Para você tomar o espaço de uma outra pessoa que não veio hoje. Isso aí, cadê? Pode vir. Você não fez, quer entrar no jejum de Daniel, é a tua hora. Isso, pode vir à frente. Eu te abençoo, né? Você vai ter uma legalidade especial. Você deixou por último, pensou e não conseguiu. E agora você está sendo abençoado. Graças a Deus. Como Deus é bom, né? Amém. Meu telefone não para de tocar. Você não tem ideia como é que meu telefone está aqui. Meu telefone dá... minha perna daqui a pouco vai ficar sozinha assim, ó. Você não tem ideia, né? Está chovendo aí fora, não? Não? Meu telefone não para. Tem mais alguém, gente? Entendeu? Eu estou lembrando que Jesus fez uma festa, chamou todo mundo, não foi? Aí eles não apareceram, né? Aí Jesus falou assim, chama o pessoal que está lá fora, os mancos, aqueles que muitas das vezes não tem uma festa como essa, né? Que alguém pode proporcionar. Como eles não vieram, manda eles virem. Não é isso? Eu me lembrei disso aqui agora. É muito especial. Gente, que Deus abençoe. Nós vamos fazer agora o nosso ofertório. Antes de fazer o ofertório, eu quero dizer para os irmãos que nós, com a festa de ontem, com o bazar, nós precisávamos ainda, para fechar o terreno, né? Que é a entrada do terreno, de R$3.100, nós já temos a entrada do terreno. Você pode aplaudir Jesus? Olha que coisa boa, temos a entrada do terreno e já estamos ajuntando para a primeira prestação. Sem assinar o contrato ainda, hein? Contrato não, como é que é? Sem assinar o trem lá, para pegar o terreno. Entendeu? As promissórias, né? Sem assinar as promissórias, já temos um bom pedaço já para a primeira prestação. Deus é bom, não é bom, gente? Boníssimo, né? E eu disse para os irmãos que nós não íamos pegar dinheiro emprestado com ninguém, que quem ia fazer esse trabalho, né, de entrada do terreno da nossa igreja seríamos nós. E assim foi feito. Amém? E tudo isso não é por causa de pastor, tudo isso é porque você, né, entendeu e sabe que nós precisamos daquele lugar. Nós precisamos daquele espaço. Amém? Então, qual é a intenção do pastor, né? Compramos o espaço e nós vamos fazer o nosso aniversário lá. O que você acha? Hein? Botar um palco imenso lá no meio, botar umas 4 tendas de 10 metros. 4 tendas de 10 metros, né? Bota lá, 4 tendas de 10 metros, vai dar o quanto? 10 por 10. Fechar um paredão. Oi? Vai ser um dia só, mas vai ser power. Vai ser strong, né? Ela me pega, né? Power stronger, né? Forte, não é isso? Isso é forte, né? É por aí. Então, irmãos, nós conseguimos e nós temos coisas que você sabe que são conta de luz e tantas outras coisas que a gente faz aqui, que nós fazemos isso com os dízimos e as ofertas. Então, eu peço a você que seja fiel ao Senhor e abençoe a vida financeira da nossa igreja. Amém? Fique de pé, você que já separou o seu envelope. Nós vamos...
colega, nosso brother, que fez aniversário, não é isso? Fez aniversário ele, né? Nem recebeu oração, né? Ainda não. Então vem cá, meu brother. Né? Tá bonitão, né? Olha lá. Forte pra caramba. Estenda as suas mãos aqui para frente, vamos orar pelo diácono Rogério. Pai, obrigado pelo teu filho, que nesse mês completou mais um ano de vida, e hoje ele está aqui, ó Pai, como família para nos abençoar, ó Pai, e a tua igreja hoje, nesta noite, quer estender as mãos para abençoar a vida do teu filho, Pai, e que nessa nova jornada, nesse novo tempo que o teu filho vai viver, de mais um ano de vida, seja um ano repleto de unção, de bênção, de felicidade e prosperidade por todos os lados. Eu apresento o diácono Rogério em tuas mãos, junto com a igreja, e te agradecendo por mais um ano de vida. Toma o teu filho, abençoa a família dele, em nome de Jesus, todos digam amém, e vamos aplaudir Jesus. Amém. Obrigado, gente. Eu vou estar pedindo para as meninas se prepararem para dançar, que elas apresentaram essa dança no culto de ontem, né, das mulheres, e hoje a diaconisa Márcia pediu que elas trouxessem de novo essa dança, então a gente vai se deliciar dessa dança com elas, e daqui a pouco a gente começa a palavra, amém? Quem pode me ajudar aqui? Pode me ajudar? Por favor.
saber que é tempo de crescer. Nesse andar contigo eu ouço sim, mas é verdade que às vezes ouço não. Mas se você me diz sim ou não, eu não desisto, não abro mão. Nada vai me separar de ti. Oh, oh. É despojar tudo que sou, é ser bem muito mais que ter. Se a gente entrega o coração, a gente entrega pra valer. É ter a vida no altar e ver a chama acender. E cada dia mais e mais saber que é tempo. Vai, Josué. É despojar tudo que sou, é ser bem muito mais que ter. Se a gente entrega o coração, a gente entrega pra valer. É ter a vida no altar e ver a chama acender. E cada dia mais e mais saber que é tempo de crescer. Uau. Cada dia mais e mais saber que é tempo de... Som. Amém. Amém, gente? Vocês estão bem? Agora sim, vamos começar a palavra. Eu queria primeiramente também dar uns parabéns para as mulheres, né? Ontem foi o Dia Internacional das Mulheres, né? Só que o Dia das Mulheres é todos os dias. E as mulheres aqui da Nova Vida, elas são bravas demais, elas são muito boas, né? Esse movimento que elas fizeram aí, conseguindo recursos, foi uma coisa assim muito de Deus. E é muito bom você ver assim como esse trabalho ele aqui na nossa vida, na Nova Vida, é uma referência, né, cara? Você vê o culto das mulheres, ontem estava lotado aqui, e o trabalho das mulheres, eles sempre tem essa vertente muito boa. Graças a Deus. Amém? Vocês estão bem mesmo? Eu queria que você abrisse a tua Bíblia, mas na verdade está ali também, né, para você ler. Então você já sabe, eu peço para abrir, mas você lê ali. Lucas 13, 10 e 17. Ai, glória a Deus, jejum de Daniel, já estou preparando já, cara. No ano passado, ai, nem posso lembrar. Eu gosto de comer. Quem gosta de comer aqui, Vazinho? Quem gosta de dormir? Ai, dormir é muito bom, né, gente? Cara, gosta de comer e dormir. Amém, vamos lá, gente. Vamos parar de falar besteira aqui. Vamos falar da palavra de Deus, que Deus tem algo para falar com a gente hoje. Lucas 13, 10. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher, eu vou falar de mulher hoje, que tinha um espírito que mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou. E ela louvava a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado o dirigente da sinagoga de seu povo: há 6 dias em que se deve trabalhar,
venham para ser curados nesses dias, não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Fez uma pergunta. Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele fazia, o que ele estava fazendo. Amém. Senhor Deus e Pai, eu te peço, Senhor, que nessa noite o Senhor possa me usar como teu instrumento, que não seja, Senhor, os pensamentos do homem, que não seja, Senhor, a vontade do homem, mas que seja o Senhor, Senhor, a falar com o teu povo. Faz mais uma vez, Senhor, nesse lugar, eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Antes de começar a palavra, eu queria fazer uma reflexão com vocês. E essa reflexão é uma pergunta que, na verdade, é muito pertinente. O que é normal? O que é normal? Sabe, eu tava pensando nisso há pouco tempo agora. Na verdade, acho que foi quinta-feira ou quarta, eu estive na linha vermelha e teve um arrastão. Quem já passou por um arrastão aqui faz assim? Já é normal arrastão pro carioca, né? E quem já foi assaltado que faz assim? Amém. Quem já correu de assalto faz assim? Eu vou perguntar quem já viu tiroteio, essas coisas todas. Mas, na verdade, tem coisas que para nós cariocas já é normal, né? Já é bem normal. E eu estava no carro assim, e eu vi um movimento, os caras saltando lá na frente e tal, e eu estava no meu carrinho humilde e tal, aí eu fiquei com uma preguiça de sair do carro, cara. Eu fiquei olhando os caras vindo assim, eu fiquei assim, cara, eu vou ter que sair. Aí depois eu olhei para o lado, tinha um bocado de carrão, falei, pô, será que esses carros tão bonitos aqui vão querer pegar meu Uno, gente? Eu fiquei com preguiça, aí o cara bateu na porta lá, o cara motoqueiro, eu estou assaltando, aí eu fui sair, e aí eu vi que muitas pessoas já estavam desesperadas, tinha uma moça com a criança que queria botar a criança na pista contrária, eu falei, não faz isso não, moça. Mas as pessoas estão vivendo numa tensão tão grande, que elas acabam fazendo coisas por causa de uma pressão que a gente vive hoje, nos dias de hoje. Mas eu te pergunto, o que é normal? O que é uma vida normal para vocês? Uns diriam que é normal sofrer. Para mim não é. Quem gosta de sofrer faz assim com a mão. Ninguém gosta de sofrer. Outros falariam, se não tiver uma dose de emoção, não tem graça, Rogério. Alguns conselhos sempre vêm carregado de palavras como, é assim mesmo, se acostume com isso. Se está ruim agora, se prepare, pode piorar. Quem já não escutou isso? Muitas vezes escutamos, a partir de agora vai ser sempre assim. E o que falar da sensibilidade dos médicos ao dar o diagnóstico, hein? Já era, hein? Vai morrer. E você diz, como assim, doutor? Ele fala assim, essa doença não tem cura, é normal. Quando foi que começamos a naturalizar ambientes abusivos que vivemos há anos? Quando foi que isso começou a acontecer? É normal que as agressões façam parte do pacote? Mas é desde pequeno que nós vangloriamos as feridas e a dor, dizendo, homem não chora. Para depois dizer, por que tu é tão insensível, filho? E quando o certo vira errado? É normal? E quando o crime é valorizado? Isso é normal? Enquanto isso, todos fazem aquilo que quer. E nessa hora que o homem vira mulher. Ou tenta. Desculpe o português errado, mas é que falar errado ficou normal. A pergunta é, então, por que nós nos movemos? Por que então que nós nos levantamos, trabalhamos? Por que nós vivemos?
Afinal de contas, protestantes não teriam que protestar? Mas é normal se contentar. Eu me lembro que logo após a pandemia, muitos falaram, se prepare para um novo normal. Mas depois de um tempo, normalizou. Eu não sei, mas eu fiquei um pouco confuso, mas a palavra de Deus, em Mateus 24, explica um pouco sobre isso. Ela fala que nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eram dias normais, em que comiam, bebiam, e casavam e davam-se em casamento, até que o dia em que Noé entrou na arca, e ninguém percebeu, e o dilúvio veio, e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho de Deus. Dias normais. Era mais um dia que aquela mulher saiu de casa, mais um culto na sinagoga, mais um dia comum, aquele mesmo culto de sempre. Era normal encontrar as mesmas pessoas. Aquela mulher se levanta, pode ser que as velas que acendeu na sexta-feira à noite, de preparação para a entrada do Shabá, ainda estivessem fumegantes. Ainda era o mesmo caminho para a sinagoga, a mesma rotina, a mesma distância, e ela continuava 18 anos sem parar. 18 anos. Andando encurvada, olhando para o chão, sim, porque quem anda encurvado não consegue olhar para as pessoas com dignidade. Não consegue fixar o olhar para frente, não consegue olhar para o céu, não consegue ter esperança, não consegue ter perspectiva, não enxerga o futuro que se apresenta à sua frente, só fica o tempo todo olhando para o chão. O estado daquela mulher parecia ser algo comum naquele ambiente. É bem provável que ela fosse conhecida não pelo que ela era, mas que ela fosse conhecida pelo estado que ela se encontrava há tantos e tantos anos. Parece que até consigo enxergar a cena das crianças crescendo, anos e anos, e dizendo, olha lá a tia encurvada chegando. Aquilo parecia muito normal. Eu não sei se isso já aconteceu com algum de vocês, eu não sei, talvez tenha acontecido. Às vezes que temos uma dor que dura tantos anos, que ela atravessa tanto tempo que as pessoas começam a normalizar a sua dor. Só que existe uma pessoa que não normaliza a sua dor. Sabe quem? Jesus de Nazaré. Jesus, ele nunca vai normalizar a sua dor. Traz isso aqui para mim, por favor, Karina. Eu vou botar isso aqui e eu vou pregar com isso aqui. Será que eu consigo? Isso não é normal. Mas vocês vão perceber que daqui a algum tempo, 10 minutos talvez, vocês já vão começar a se normalizar com essa situação que eu estou, ridícula, que eu estou vivendo. Muitos carregam algo durante muito tempo na sua vida. Mas passou tanto tempo, que isso já se tornou normal. Aquela mulher estava vivendo algo na vida dela há 18 anos. 18 anos, irmão. Eu não consigo te explicar, o texto não fala, na verdade, o que ela vivia. O que aconteceu para que ela ficasse daquela forma. Mas o fato é que ela era uma mulher diferente. A palavra de Deus, ela diz que estava ali uma mulher encurvada. Em outras traduções diz que vinha há 18 anos uma mulher encurvada. Há 18 anos, aquela mulher não era uma mulher qualquer. Aquela mulher era uma filha de Abraão. Quando ela chega naquele lugar, quando ela se encontra naquele lugar, ela chega num lugar aonde, ou num culto aonde,
O milagre era improvável, dada a vista do Shabá. Ela está no momento, no lugar, que talvez na mente dela um milagre é improvável. Mas deixa eu falar algo para você, querido. Jesus, ele não marca agenda. Sabe o que eu achei legal? Muitos não pegaram a bolsa, mas aqueles que estavam aqui presentes, eles aproveitaram o momento. Sabe, muitas vezes nós perdemos coisas na nossa vida porque nós não priorizamos um lugar profético. A palavra de Deus diz que aquela mulher era encurvada, mas andava. Ela ia sempre para o lugar profético. Ela estava sempre no lugar profético. Ah, mas não vai acontecer porque é sábado. Mas ela estava ali. A limitação que ela tinha não impedia que ela se movesse. Deixa eu falar algo para você, querido. Eu não sei como é que está a tua vida, mas eu vou falar algo para você nessa noite. Você está no lugar certo, no melhor lugar que você poderia estar. Talvez você possa estar passando por algum problema. Talvez você possa estar passando por alguma limitação. Eu não sei como é que está a sua vida. Talvez você esteja carregando um peso durante anos. Mas algo aconteceu já na sua vida. Você se moveu até aqui. Você se moveu até aqui. Independente do peso que você carrega, você está no lugar profético. Talvez você não tenha entendido, talvez você não entenda muito o mundo espiritual, mas a nossa igreja está entrando num programa de jejum e oração. E quando isso acontece na nossa vida, na vida da igreja, o céu se abre, porque é um momento que Deus ele vai começar a trabalhar na vida de muitos aqui. E se você aproveitar esse momento profético, eu me lembro eu estou falando com os garotos lá, que agora estou fazendo um seminário. Está todo mundo estudando aqui na igreja, acho muito legal isso. E eu acabo sendo, como líder jovem, motivado pelos meus jovens, né? Porque todos eles são muito bem-sucedidos naquilo que eles fazem, graças a Deus, e que continue assim. E eles acabam me fazendo eu correr. E aí eu procurei um seminário, lá eu estou fazendo um seminário de batalha espiritual, libertação e cura interior. Rogério, tu vai se transferir para a Universal? Não vou me transferir para a Universal. E aí eu comecei a fazer esse seminário, tal, muito legal e tal. E eu tive a primeira aula que eu tive foi sobre pactos e alianças. E eu estava conversando com o pastor Ney. O pastor Ney sabe, né, o que eu estou fazendo e tal. Conversei com ele e tal e tal. E nesse seminário que eu estou fazendo, existem muitas pessoas gabaritadas. O que me fez fazer isso não é porque eu vou aplicar nas pessoas, mas porque o primeiro a ser tratado sou eu. E aí eu conversando com o pastor Ney, ele falando, e uma coisa que me deixou muito feliz. Tudo aquilo que aqueles homens, com doutorado, com várias expertises que ele tem, eles falavam naquele lugar, onde tinham pastores, líderes também, muitos conceituados, eu já vi o meu pastor fazer. Sabe o que isso me fez pensar? Assim, muitas vezes a gente não valoriza o local profético que a gente tem. A gente busca fora, em lugares que você nem conhece. Mas eu comecei a entender o que Deus estava fazendo ali. Às vezes é bom você conhecer outras formas de falar de Deus para você entender que aonde você tem o alimento é um lugar preparado por Deus para você. Eu não sei o que essa mulher passava, mas eu sei que era uma filha de Abraão. Talvez, pode ser que ela tenha feito pactos. Talvez ela fez alianças que acarretou aquilo na vida dela. Porque muitas vezes nós não temos a noção que alianças erradas na nossa vida podem trazer aquilo para a gente. Muitas vezes nós firmamos acordos, fazemos aliança de amizade,
entregando a nossa vida na mão de outras pessoas, e nós depois não vamos saber por que aquilo estava acontecendo com a gente. Por que isso está acontecendo na minha vida? Por que está esse entrave na minha vida financeira? Por que meus filhos estão assim? Por que isso está acontecendo agora? Eu sempre fui uma pessoa boa. Não se trata de ser uma pessoa boa ou ruim, querido. Se trata de saber com quem você está andando junto. Talvez essa mulher, ela vivia uma mágoa na vida dela. Sabe, nós falamos às vezes de 3 doenças que podem acontecer com o ser humano. Uma é a doença natural. A doença natural, ela é uma doença que vem como colheita daquilo que a gente planta durante todos os anos da nossa vida. O cara come só miojo, Burger King, a vida toda, provavelmente, depois de alguns anos, ele não vai colher coisa boa. É natural. Se o cara tem uma vida sedentária, é natural que depois ele vá colher alguma coisa não tão boa assim. Agora, existe um outro tipo de doença que acontece na Bíblia. Uma vez, os discípulos disseram para Jesus: Jesus, quem pecou, ele e os seus pais? Aí Jesus falou: nem ele nem os seus pais pecaram. Essa doença é para que o nome do Senhor seja glorificado. Existe uma permissão de Deus para que isso aconteça, para que o nome de Deus seja glorificado. Agora, a palavra aqui está dizendo que há 18 anos ela se mantinha doente por um espírito de enfermidade. E essa é a terceira. Só que eu tenho uma palavra boa para você. Todas essas doenças, todas isso que acomete o homem, existe uma pessoa que pode te livrar e pode te curar. E o nome dele é Jesus de Nazaré. Agora, existem coisas que nós mesmos nos metemos. Eu aprendi que o templo de Deus, que é de Deus, o diabo ele não pode tocar. Eu aprendi que quando você entrega a sua vida para Deus, o diabo não pode tocar. A sua casa, a sua vida, a sua família, o seu casamento, o diabo não vai tocar. Ele não tem poder de tocar em você. Mas a palavra de Deus também diz, quando Jesus fala, não dê lugar ao diabo. Opa! É como se você fosse um síndico da sua casa. E o dono é o Senhor. Mas de vez em quando vem alguém lá e fala assim: vou te alugar o meu quarto. Eu vou te alugar o meu quintal. E aí você deu o lugar. Eu não sei o que aquela mulher estava vivendo. Mas o que me chama a atenção é que parecia tudo normal. Parecia normal. Como ela frequenta aquele lugar há 18 anos e nada era feito, nada acontecia. Ela estava enferma, mas se movia. Agora, sabe o que a palavra diz também? Que ela tentava se endireitar, mas não conseguia. Olha o que diz a palavra no versículo 11. Pode passar, por favor. Passa para mim. Conseguiu não? A palavra de Deus fala que ela tentava se endireitar, mas não conseguia. Sabe por quê? Existem coisas que não são carnais, não são com a força do teu braço. Existem coisas que você vai até conseguir sozinho, mas tem coisas, meu irmão, se Jesus não estiver na parada, você não consegue. Muitas vezes a nossa corrida diária é para conseguirmos dinheiro, recursos. Olha o que está falando ali. Passa o segundo. Hoje está lento. Segundo.
Vai, volta. Vai. Vai. Aí. Não, vai. Terceiro. Aí. Olha o que diz lá. De forma alguma podia endireitar-se. Ela não conseguia se endireitar. Existem coisas que não é pela nossa força do braço. Você vai ver que nesse jejum que você vai fazer, muitas coisas vão começar a entrar nos eixos. E você vai falar assim, ué, mas isso está acontecendo agora comigo. Eu sempre tentei e nunca consegui. É porque existem coisas na nossa vida que elas não são destravadas com a força do braço. Elas são destravadas no mundo espiritual. Com oração, com jejum, com busca, com disciplinas. Ela tentava se endireitar, mas não conseguia. Ela tentava se livrar daquilo, mas não conseguia. Porque talvez ela estivesse usando a força dos braços. Talvez ela estivesse usando a força dos braços. Aquela mulher, ela estava vivendo aquilo durante aquele tempo todo. Durante 18 anos. Mas sabe uma coisa que me chama a atenção? Todas as vezes, a maioria das vezes que nós vemos que Jesus está curando na Bíblia, você vê um clamor. Sabe, você vê alguém falando, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, até os cães comem das migalhas que caem na mesa. Mas o que me constrange nessa palavra é que ela não clama pela cura. Ela não clama, ela não fala nada. Será que ela tinha noção de que ela podia ser curada? Sabe, tem muita gente que às vezes anda no nosso meio que está com uma enfermidade na alma e talvez não tenha nem noção de que isso está acontecendo. Aquela mulher, ela estava ali, mas no clamor por Jesus. Mas só que aconteceu algo diferente. Quem viu ela foi Jesus. Sabe, deixa eu falar para você, Jesus te viu. Jesus te viu. Sabe, muitas vezes nós mesmos não vemos aquilo que nós precisamos. Muitas vezes nós estamos pedindo coisas que nós não precisamos, mas eu falo para você que Jesus já viu aquilo que você precisa. Jesus já enxergou aquilo que você precisa se livrar. A palavra de Deus fala que Jesus viu. Jesus a viu. A palavra de Deus fala lá em Samuel que Deus, Ele não vê como o homem vê, Deus vê o coração, o homem vê o externo. Jesus já entrou no coração dela. Jesus já enxergou. Jesus já tinha enxergado que aquilo não era normal. Não é normal. Pode ser normal para o mundo, mas para Jesus não é normal viver com uma família durante tanto tempo em pé de guerra. Não é normal um entrave financeiro durante anos. Não é normal. Não é normal um casamento em guerra durante anos. Não é normal. Jesus já viu. Não é normal. Ah, mas o mundo fala que é normal. Não é normal. Talvez nós estamos agora se acostumando tudo aquilo que o mundo fala. É normal, é assim mesmo. Jovem é assim mesmo. A vida de casal é assim mesmo. É um batendo, dando a soco na cara do outro. Ah, é normal. É briga de casal, briga de marido e mulher. Ninguém mete a colher. É normal. Jesus falou, não é normal. Isso não é normal. As pessoas podem estar com indiferença àquela mulher. As pessoas podem não ter visto, mas Jesus viu. Você entrou por esse lugar, talvez você até sorriu, mas Jesus já te viu. Jesus já te enxergou. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que você precisa. Talvez você nem saiba de qual tipo de cura, de qual tipo de ação que Jesus precisa fazer na sua vida, mas Ele já sabe o que tem que fazer. Sabe, é engraçado, ela foi todas as vezes para o lugar profético, mas quando ela está diante de Jesus, ela não clamou. Ela não clamou. Ponto 4.
Abre aí para mim. Eles estão demorando hoje. Como é que o nosso amigo bolou todos os meus papéis aqui? Jesus já te viu. Sabe o que é interessante? De que Jesus enxergou aquela mulher. Ele já viu ela. Uma das coisas que acontece é que Jesus chama ela. Ele chama ela e eu falo sempre lá com os jovens, cara, sobre declarações. Nada acontece no mundo espiritual sem antes primeiro ter uma declaração. E aí Jesus chama ela e antes de fazer alguma coisa, olha que ele diz: mulher, você está livre da sua doença. Declarações. Sabe, muitas vezes nós menosprezamos declarações. Eu me lembro que teve uma vez que eu queria um emprego, eu fui lá na companhia, botei a mão no muro assim. Eu não recebi o que eu pedi, tá, gente? Eu pedi um cargo de gerência. Me chamaram como auxiliar. Mas também estou... Em nome de Jesus, esse cargo aqui é meu. Sai do teu lugar. Provoca um ambiente profético. Declara. Declara. Cadê o pai? Cadê a mãe que quer cuidar do filho? Só batendo? Não. Vai lá e declara quando ele estiver dormindo. Coloca a mão sobre ele e declara. Esse menino é uma bênção. Ele já é uma realidade nas mãos. Traga a realidade das coisas que ainda não existem. Declara sobre o seu casamento, declara sobre a sua vida financeira, declara sobre a sua saúde, declara, abre a tua boca, fala para Deus, declara, Senhor, essa casa é sua, Senhor, essa família é sua, Senhor, esse garoto é seu, Senhor, a minha vida, a minha família, o meu casamento, a minha saúde é tua, Senhor. Abre a tua boca, declara. Determina aquele campo. Sabe, eu fico feliz quando eu vejo a história de Davi. Ele vai contra o gigante e ele diz: hoje mesmo eu vou entregar tua cabeça às feras. Hoje mesmo. Ele não fala, amanhã talvez, gigante, de repente, não sei, eu vou ver se dá para... Não, ele fala hoje. Em Gênesis 1, o que fala? No princípio Deus criou o céu e... O que fala em Gênesis? E a terra era sem forma e vazia. E as trevas estavam sobre a face do abismo. E o Espírito do Senhor se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz. Declarações. Declarações. Você tem declarado na sua casa? Fica lá igual um doido, lá com óleo ungido. Ei! Minha casa é toda marcada. Karina reclamava pra caramba. Que depois tu passa souvenir, fica a marca ainda do negócio lá. O pessoal vai lá em casa e fala: Rogério, tu é moderno mesmo, tua casa tem biometria. Cheio de marcas de dedo. Bota óleo em tudo. Lá em casa a gente bota óleo tanto que a Karina foi e ungiu o cachorro, cara. Ela estava fritando um negócio lá, o cachorro estava do lado. Bateu na panela, caiu óleo quente. Aí eu falei assim: cara, vai para a palavra, Karina, vai para a palavra. Prepara uma mesa diante dos meus inimigos, unge a minha cabeça. Ela fez o cachorro. O nome do cachorro é Sansão, mas eu estou querendo mudar para Moisés. Porque ele tem pelo pra caramba e aqui ficou careca, aqui assim, ó. Parece um mar vermelho. A gente é muito bíblico. Unge a tua casa, cara. Você é louco? Unge. De vez em quando eu unjo eu mesmo. Não tem ninguém aqui, Senhor, eu sou eu mesmo, tal, não sei o quê. Unge a tua casa. Sabe qual é o nosso problema? Eu estava falando com o Joãozinho hoje. Nós desprezamos o mundo espiritual.
Eu estava falando com ele, qualquer dia vamos fazer uma peça assim, Joãozinho. A gente vai pegar um óculos 3D e vai botar no maluco. Ele vai olhar e falar assim, caramba, eu estou vendo um bocado de anjo. Já pensou se fosse assim? Se você botasse um óculos ultramoderno e começasse a ver o que acontece no mundo espiritual, tinha muito lugar que tu não ia entrar. Tinha muita pessoa que tu não ia andar do lado. Meu Deus do céu. Se você botasse esse óculos 3D do céu, do anjo, Miguel traz um óculos desse pra gente. Tinha muito lugar que tu não ia baixar a cabeça para nego te orar. Sabe por quê? Porque nós menosprezamos o mundo espiritual. Nós achamos que o mundo espiritual tá tudo bem, é porque está bem. Está tudo mal, é porque está mal. Não é normal. Sabe quando a gente canta, quando a gente fala aqui rica e abundantemente? Sabe qual é o meu desejo? O meu desejo é viver isso numa plenitude. Abundantemente. O Filho de Deus, ele tem que viver de uma forma abundantemente. Senão não é normal. Porque nós somos filhos de Abraão. O problema é que tem muita gente normalizando coisa que não é para ser normal. Tem muita gente achando, tanto que vocês já até normalizaram com o peso que está no meu pescoço. Vocês já estão achando que é parte do meu acessório. Mas é um peso. Não deixa de ser um peso. Você pode até normalizar com ele, mas ele não faz parte de você. Não é normal. Você pode até se acostumar. Tem gente que se acostuma com o pecado. Teve uma vez que o jovem perguntou para mim, Rogério, se masturbar é pecado? Eu falei, o que tu acha? Pensei que fosse refrigério. É isso aí que o líder jovem passa. Agora eu estou mandando todo mundo lá para fazer uma integridade com o pastor Ney. O pastor Ney vai... Declarações. Depois que Jesus declarou, sabe o que ele fez? Ele impôs as mãos sobre ela. Isso aí tem um significado, hein? Porque quando um profeta maior coloca a mão, ele quebra tudo aquilo que os pseudos profetas profetizaram sobre aquela vida. Sabe o que ele estava quebrando ali? Toda maldição. Toda maldição. Aí tem gente que é andarilho, sabe? Eu vou lá, que lá tem um profeta que revela o CPF. Que eu vou lá, que lá tem não sei o que. E vai lá e abaixa a cabeça assim, me unge. Eu quero porção dobrada. E o cara bate na mulher. Eu quero porção dobrada. Tem muita gente que é andarilho. Meu irmão, deixa eu falar um negócio para você. Deus preparou para você um lugar profético. Para você estar com a sua... Sabe que quando eu entro aqui eu fico feliz? Eu entro aqui, largo o meu garoto logo na escolinha. Eu sei que são as professoras da escolinha. A minha esposa vai lá com as mulheres. Eu sei quem está comandando as mulheres. Eu venho para cá. Eu sei quem põe a mão na minha cabeça. Agora imagina você andar por aí, por lá e... Me ora. O Jorge fala que é o crente 6 horas. 6 horas por mim? Tem! E agora eu recebi um poder diferente. Vai. Andarilho de sinagoga. Aquela mulher, ela recebeu uma imposição de mãos de Jesus. Deus estava decretando sobre a vida dela a sua autoridade. Levanta tua mão aí para mim eu profetizar para a tua vida. Ah, Senhor, nessa noite eu declaro sobre cada vida a autoridade que vem do céu, a autoridade que vem de Cristo. Nada pode atingir essas vidas, Senhor. Nenhuma maldição que foi lançada, nada que foi feito, nenhum encantamento, se alguma coisa foi lançada para cada vida aqui, que venha cair por terra em nome de Jesus. Nós rejeitamos qualquer tipo de maldição, Pai, e nós declaramos que na nossa vida a autoridade
toda é dada a Ti. O governo das nossas vidas está em Tuas mãos, Senhor. A autoridade da Tua vida tem que ser Jesus. A autoridade da nossa vida tem que ser Jesus. E quando uma coisa não estiver normal, tu pergunta para Ele: Senhor, eu sou Teu filho, por que isso está acontecendo comigo? Mostra para mim. Isso não é normal. Não pode ser normal. Jesus impôs as mãos sobre ela. E sabe o que aconteceu quando Ele impôs as mãos sobre ela? Ele falou: você está liberta. E pôs as mãos sobre ela. A palavra de Deus, ela vai falar que ela se endireitou. Foi Jesus que endireitou ela, não. A palavra de Deus fala que ela se endireitou. Porque a gente pensa o seguinte, a nossa imaginação é o seguinte: Jesus pegou ela, botou no torno, né? Deu aquela chamada aqui na coluna dela e esticou ela. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus fez a parte que tinha que ser feita, mas a parte de se endireitar. Tem gente que já foi tocado por Jesus, mas não se endireitou. Por que você não se endireitou? Jesus toca nela, ora por ela, fala: você está liberta, mas ela se endireitou. A partir disso, é tudo carnal. Jesus já tocou: mas eu quero ficar assim mesmo, sabe? Eu acostumei com a posição. Sabe, não sei se vocês já escutaram a síndrome de Estocolmo, aonde a vítima se apaixona pelo sequestrador. Existe muita gente que acaba se apaixonando por aquela vida. Eu falo para você, tem gente que gosta de sofrer. Eu falei: você gosta de sofrer? Eu não gosto de sofrer. Eu estava falando com vocês antes, eu gosto de dormir, gosto de comer. Então, qual crente que não gosta de comer e dormir aqui? Primeira prova do crente psicotécnica: tu come muito? É crente. Dorme muito? Por que a gente tem que querer uma vida... Por que a gente tem gente que romantiza o sofrimento? Eu estou na prova. Mas meu irmão, há 12 anos que eu te conheço, tu está sempre nesse deserto. Não, eu estou no deserto, então eu não sei o que está acontecendo. Você, cara, sai do deserto. O deserto é o lugar de passagem. O deserto não é lugar de moradia. Só que tem gente que, eu vou ficar pelo deserto. Se você for ler a palavra de Deus, quando o povo de Deus ele sai do Egito e atravessa o Mar Vermelho, ele dá logo de cara com oásis. Sabe, tem muita gente parando no oásis. Se Moisés se encanta com as palmeiras, ele não sai, não anda mais. Ele não chega na terra prometida, porque ia se acostumar com o deserto. O deserto é passagem. Deus tem uma promessa de uma terra para você. Existe uma promessa para a tua vida. O deserto não é o final. O deserto foi feito para crescimento, amadurecimento, dependência. Jesus tocou, mas ela que se endireitou. E para fechar, eu queria que os nossos músicos subissem aqui. O 9º ponto é gratidão. Gratidão. A palavra de Deus, ela fala aqui, aquela mulher. Olha aqui que a palavra de Deus diz. Então essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha 18 anos preso. Então ela adorou. Então ela e louvava a Deus. Gratidão. Alguém que um dia foi preso sabe a real valor da liberdade. Você pode até andar com isso aqui, com peso nas costas durante anos. Mas Deus te criou para você ser. Eu carrego até mais peso, sabia? Mas estava incomodando. Com peso você não consegue se movimentar direito, sabe? Agora parece que eu estou bem melhor aqui, articulação.
Porque Deus que me criou para ser livre. Deus que te criou para você respirar o máximo de ar que você pode, encher o teu pulmão. Deus te criou para você correr com teus filhos na grama. Deus te criou para você comer com a sua família na mesa. Deus te criou para você vir aqui adorar, sem peso, sem culpa. Deus te criou para você viver o melhor da vida. Sabe o que eu imagino que essa mulher fez? Eu imagino que ela deve ter dado um grito: encurvada nunca mais! Nunca mais! Nunca mais! Nunca mais! Quem um dia foi preso, quem um dia viveu na prisão, sabe o que é o valor de uma vida de liberdade. Quem sabe são as pessoas que um dia ficaram presas um dia. Deixa eu falar algo para vocês. Vocês sabem que eu vim do mundo, né? Não me orgulho disso. Felizes aqueles que nascem no lar cristão. Felizes são seus filhos. Feliz é o Arthur, meu filho. Mas eu tive que passar por esse processo. Eu me lembro que quando minha mãe faleceu, eu subia bêbado pela rua. E aí eu vinha de poste em poste, me equilibrando. Aí as vizinhas falavam assim: isso aí é filho de Dalva. Ela que segurava a onda deles. Agora, acabou, vai se perder na bebida. Quantas vezes eu me vi no mundo de escravidão? Quantas vezes? Quantas vezes? Teve um dia que eu levei os jovens daqui para lá e para a olaria, ver Salomão do reggae. Eu fiquei 2 horas dançando reggae. Ninguém entendeu nada, eles ficaram parados lá. Eles não sabem a alegria que é dançar um reggae sem estar embriagado. 2 horas dançando reggae. Aí ele fala assim: meu líder é doido mesmo. Amém? Porque eles não tiveram a experiência. Porque muitas vezes os pais têm experiência para que os filhos não venham ter. Mas eu vivia nessa vida. Eu me lembro que lá em casa era uma casa toda destruída, cara. Sofá rasgado. A cortina que minha mãe fez há muito tempo ficava lá manchada. Eu ficava olhando para aquilo ali, eu falava: cara, meu Deus do céu, que vida é essa? E não era por causa de falta de dinheiro, não. Como eu falei para você, muitas vezes a prisão, ela impede movimentos. Ela não te dá uma concepção de administração. Ela deixa que o devorador venha entrar. A gente não conhece aquele que não conhecia a vida espiritual. Quantas vezes eu dormi e ratos passando por dentro da casa? Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes no Natal eu ficava tão constrangido que meus amigos tinham a casa toda pintada, eu ia lá, comprava dois sacos de cal. Eu ficava pensando: meu Deus do céu. Mas é igual a palavra fala, sabe? Ela tentava se endireitar, mas não conseguia. Porque estava faltando um fator predominante: Jesus. Jesus. Quando conheci a Karina veio de uma família onde os pais eram separados. A gente conversava, ela falava assim para mim, que tinha dias que ela não dormia direito, porque ela ficava pensando que alguma coisa de ruim podia acontecer. Muitas vezes a gente passa por coisas, e quando a gente casou, a gente determinou algumas coisas para a nossa vida. E uma das coisas que a gente colocou como
Uma das coisas que a gente botou como algo a seguir era viver encurvado nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Eu não sei qual é o teu problema, não sei se você está vivendo alguma coisa nessa noite, mas determina isso na tua vida. Encurvado nunca mais. Encurvado nunca mais. Hoje eu entro lá, cara, eu passo lá por casa, lá pela casa, os vizinhos mesmo estão lá. Que vizinho, cara, eles acompanham a tua vida. No outro dia eu estava falando com o pastor. Tem 3 amigos que andavam comigo. Finado Léo, Besourinho e o Ferimento Leve. Não, é sério. Isso é nome de cachaceiro, cara. Tu chega lá perto dos caras, os caras estão acabados. Eu tenho 46 anos. A nossa vida andou. Sabe? Sabe por quê? Encurvado nunca mais. Encurvado nunca mais. Nunca mais. E às vezes você vai lá comprar uma Coca-Cola, tu para perto dos caras. Aí sabe o que ele fala para você? Rogério, vem cá. Se lembra da Dona Nica? Dona Nica já morreu há 20 anos. Ela furava a nossa bola. A mesma conversa de 20 anos atrás. Os caras pararam no tempo. Sabe, você só começa a ter noção daquilo que Deus fez na sua vida quando você tira o peso das costas, encurvado nunca mais. Quando você olha para trás e vê, meu Deus, obrigado, Senhor. Sabe, muitas vezes nós reclamamos, mas nós não conseguimos ter uma noção daquilo que Deus fez na nossa vida. Cara, eu amo foto antiga. Meu irmão, como que um cara de 20 anos pode ser mais velho do que o de 46? Como? O diabo faz isso, cara. O diabo acaba com a nossa vida. Mas encurvado, nunca mais. Nunca mais. Fica de pé nessa noite, querido. Deixa eu falar para você. A sua família é de Deus. A sua vida é de Deus. Se existe alguma coisa trancafiada na sua vida, vai ser liberada hoje em nome de Jesus. Sabe por quê? Nós somos descendência de Abraão. Pela fé nós somos filhos de Deus. Nós somos sacerdócios santos, riqueza do Senhor. Eu não posso aceitar. Teve um dia que meu filho fez uma coisa que eu não gostei. Eu não bati nele não, sabe o que eu falei? Que sim, tu sabe de quem tu é filho? Ele já entende uns papos cabeça, né? Esses moleques de 10 anos são estranhos, né? Eles são esquisitos, né? Eu só falava de bola de gude. Ele quer conversar comigo. Meu irmão, calma aí. Tem coisa que eu tenho que ler de novo. O moleque tá sabendo. Eu tava falando com ele. Eu falei com ele assim: tu sabe de quem tu é filho? Eu sei, pai. De quem que tu é filho? Ele: do Senhor, da mamãe. Eu falei: não é disso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando. Não é disso. Aí ele ficou me olhando. Tu sabe o que eu estou falando? Eu sei. Então, um filho de Deus não faz isso. E você é filho de Deus. Sabe, muitas vezes, sabe o que a gente fala para o nosso filho? Capeta, demoniado. Toda vez eu falo para ele: você é filho de Deus. E você, papai? Eu vim para cuidar de você nessa terra, mas você é filho de Deus. Você é filho de Deus. A gente vive uma vida que a gente tem que entender que aquilo que acontece com a nossa família, que está fora dos planos de Deus, não é normal. Você não pode aceitar na sua vida nada que venha pesar nas tuas costas de encurvamento. Não é normal. Encurvado, nunca mais. Diga para o seu irmão do lado: encurvado, nunca mais. Eu não quero mais viver encurvado. Eu quero viver livre com o Senhor para adorar o santo nome do Deus. Eu quero que o Senhor entre na minha casa. Eu quero que o Senhor faça um reboliço lá em casa. Coloque os móveis no lugar. Coloque as coisas no lugar.
Eu quero que o Senhor venha constranger os meus filhos. Eu quero ser constrangido na madrugada e acordar e adorar o Senhor. Eu quero me levantar todos os dias e levantar a mão para Deus e falar: obrigado por essa oportunidade do dia de hoje. Eu quero ir para o meu trabalho e falar: Senhor, me leva, me traz. Sabe por quê? Eu não aceito mais viver encurvado. Você não aceita mais viver encurvado. Diga: eu não aceito viver encurvado. Eu sou filho de Deus. Eu não aceito ser manipulado. Eu não aceito viver pelas concepções do mundo. Eu não aceito. Eu quero é te adorar. Oh, diga assim: Senhor, nessa noite eu vim para te adorar. Eu estou no lugar profético. Pai, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor já me enxergou. Transforma a minha vida. Transforma a minha vida. Muda, Senhor. Tira tudo que não é de ti nessa noite. E quem acredita nisso, aplaude ao Senhor. Pastor, pode continuar. Pedras e pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o seu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra ver em ti. Eu troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Canta, igreja. Te adorar. Canta, igreja, que você está num lugar profético. Enquanto você adora o Senhor, Deus trabalha na sua vida, na sua casa. Enquanto você está adorando ao Senhor, Deus está mudando a estrutura da sua vida. Oh. Levando suas mãos nessa noite. O Senhor está cuidando de nós. Pai, eu sei que o Senhor está cuidando de nós. Eu sei que o Senhor está cuidando da nossa vida. Muitas vezes nós mesmos não conseguimos ver, mas a tua palavra diz que o Senhor vê. E o Senhor nos enxergou. O Senhor enxergou a nossa casa. Os nossos filhos podem até não estar na tua presença, mas eu creio, Senhor. O Senhor já está trabalhando na vida deles. Nossos maridos, os nossos cônjuges, podem até não estar na tua presença, mas eu creio, Senhor. O Senhor já está constrangendo eles. Pode até ser que eu esteja vivendo um momento de portas fechadas, mas eu creio, Senhor, que o Senhor está abrindo as portas. Pode até ser, Senhor, que eu recebi um diagnóstico
diagnóstico contrário, mas eu creio, Senhor, que o Senhor está vindo com cura. Satanás nunca esteve no comando. O governo sempre foi seu. Sempre foi seu. Eu sei que o Senhor está cuidando da gente, Senhor. Eu glorifico o teu nome, o teu santo nome. Porque o Senhor não nos criou para vivermos encurvados. Mas a tua palavra diz para que nós olhássemos para os montes, da onde vem o seu socorro. E nessa noite, Senhor, eu te peço, Senhor, que nós possamos concluir esse jejum e que notícias boas venham pipocar por essa igreja. Que não tenha tempo para tanto testemunho, que nós tenhamos que fazer fila para dar testemunhos daquilo que o Senhor fez nesse tempo, num lugar profético. Ai, obrigado, Senhor, por mais uma noite na tua presença. Eu te agradeço, Senhor, e creio que nós vamos viver a melhor semana das nossas vidas. Aquilo que não estava dando certo vai dar. Aquilo que estava enrolado vai desenrolar. Ai, Senhor, e que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco de uma forma rica. Aplauda o Senhor, querido. Você está no lugar profético.